Vamos falar do agronegócio. A produção de etanol de milho no Brasil está em expansão e esse movimento pode impactar o setor açucareiro. Luiz Fernando Sá, diretor editorial do AgFeed, traz os detalhes sobre esse risco. Posso chamar assim, Luiz Fernando? Seja muito bem-vindo e bom dia. Olá, bom dia, Vitor. Bom dia a todos. É um risco, sim, sobretudo para a indústria sucroenergética brasileira, né? Isso porque a produção, como você disse, de etanol de milho no Brasil está em franca expansão. Esse etanol concorre com o etanol de cana, né, de certa forma, mas não é só isso, né? Então eu vou explicar aqui. As estimativas aí da União Nacional do Etanol de Milho, a UNEM, é de que o volume produzido pelas usinas de etanol de milho chegue muito próximo de 10 bilhões de litros ao final da atual safra, agora 2025-2026. E a entidade projeta que a produção supere 16 bilhões e meio de litros, ou seja, 65% a mais, na safra 2023, 2033, 2034, corrigindo. Mas um relatório publicado ontem pelo Rabobank, que é um banco holandês com uma presença muito forte no Brasil, sobretudo no agronegócio, ele indica que essa marca pode ser alcançada bem antes. Segundo o analista Andy Duff, que é o responsável aí pela área de alimento e agronegócios da Rabo Research, que é a empresa de pesquisa deles na América Latina, com os projetos em andamento para as novas unidades aí de produção de etanol de milho, a capacidade brasileira pode atingir essa marca aí de 16 bilhões de litros, pelo menos 5 anos antes, ainda em 2028. Então, a velocidade está muito forte. Então, esses 60% aí nos próximos 3 anos de crescimento. E, segundo ele, assim, ele chama atenção, né, não só para a capacidade do etanol de milho, mas também para outros combustíveis, outros grãos que estão sendo usados aí para a produção de combustível, que tem investimentos em usinas como sorgo e trigo. Então, a concorrência da cana aí está muito forte. O que a gente tem visto, Vitor, é uma profusão aí de plantas que o setor chama de flex, né, que elas podem usar diferentes grãos, além do avanço de tecnologias que permitem a produção a partir desses outros insumos, aí, como milho, sorgo, enfim. Agora mesmo, por exemplo, recentemente, acabou de ser inaugurada no Rio Grande do Sul a primeira usina para produção de etanol de trigo no Brasil. Isso abre, por um lado, a perspectiva de levar o etanol a regiões onde antes esse biocombustível não tinha relevância ou nem sequer chegava, né, pelo simples fato de que quando era um produto só oriundo da cana, ele era produzido sobretudo no Centro-Sul, onde estão concentradas aí as principais usinas e os canaviais, no caso, e não fazia sentido econômico transportá-lo para grandes distâncias aí, na paridade com a gasolina, ele não se tornava competitivo. O Rio Grande do Sul mesmo é um exemplo, né? Há muitos postos de combustível por lá que sequer tem bomba para abastecimento de etanol, coisa que no Sudeste, por exemplo, é impensável, né? Bom, com esse boom do milho e dos outros grãos, o Rabobank ressalta que algumas estimativas aí também apontam que essa capacidade pode chegar a 20 bilhões de litros até 2030. Então, é quase dobrar até 2030. E aí, o relatório do banco faz essa relação com o açúcar. O analista lembra que a cana ainda é responsável por cerca de 2/3 da produção de etanol. Mas ressalta que esse rápido avanço do milho como matéria-prima se torna uma preocupação para o setor sucroenergético, porque com mais etanol de outras fontes disponíveis no mercado, sem crescimento da demanda no mesmo ritmo, a tendência é de haver pressão nos preços e nas margens das bombas de combustível. Bom, e aí, quando isso acontece, e já ocorreu aí várias vezes nos últimos anos, as usinas que trabalham com cana costumam direcionar o seu mix de produção mais para o açúcar. Ocorre, Vitor, que essa estratégia ela tem um limite aí também, porque se as usinas produzem muito açúcar, provoca um excesso de oferta global do adoçante. A gente sabe, o Brasil é o maior produtor exportador mundial, qualquer movimento do Brasil ampliando aí a produção de açúcar
faz com que os preços caiam, porque a oferta amplia, a não ser que haja aí fatores climáticos em outros produtores, como a Índia, por exemplo, Indonésia. Mas existem alguns outros fatores aí que podem pesar na indústria alcooleira, né? E também fazer com que o açúcar passe a não ser competitivo, seja um produto aí que não traga margens relevantes para as usinas de cana. Lembrando, o milho é um produto muito mais abundante que a cana-de-açúcar, né? As indústrias, ele está mais espalhado pelo Brasil, então as indústrias podem alocar plantas próximas de áreas produtoras, diminuindo assim o custo de logística. Então, por exemplo, eu falei do sul aí por causa do trigo, do próprio milho, mas o Nordeste, com a região do Mato Piba, produzindo muito milho também, já tem recebido investimentos pesados aí em usinas de etanol de milho. E diferente do que acontece com a cana também, o milho tem uma janela, a cana tem uma janela de produção mais específica durante o ano, já o milho não tem. As usinas produtoras de etanol de milho têm matéria-prima durante todo o ano, assim eles fazem melhor aproveitamento das máquinas e isso dilui aí o custo de capital. Né, as indústrias também de milho têm mais capacidade de armazenamento e assim a área de etanol de milho fica menos impactada por sazonalidades do que o etanol de cana. O Rabo Research, essa empresa de pesquisa do Rabobank, estima que a abundância de oferta poderia empurrar aí a paridade no preço das bombas entre gasolina e etanol, com base em São Paulo, no caso, para níveis em torno de 63%, contra uma média aí de 68% dos últimos 10 anos. Ou seja, a tendência é mesmo que aí as usinas passem a preferir o açúcar e aí os preços caiam. Como é que isso poderia mudar? Uma das opções, né, seria aumentar, evidentemente, a demanda pelo etanol, mantendo os preços do etanol um pouco mais altos, né, estimulando as indústrias a continuarem produzindo etanol. E isso poderia acontecer de uma forma, ampliando a elevação da mistura de etanol anidro na gasolina. Hoje está na faixa de 30%, né? E a expectativa do mercado é que essa proporção chegue a 35% nos próximos anos. Há também a perspectiva do uso do etanol na aviação e na indústria marítima, mas isso só deve ganhar força aí a partir de 2030, segundo as expectativas aí da própria indústria. E a própria reforma tributária pode ajudar, de certa forma, pois, com a uniformização aí dos impostos estaduais, o etanol pode também se tornar um pouco mais competitivo em estados onde hoje também os impostos contribuem para que fique mais caro nas bombas. Então, assim, mas essas questões elas são mais de longo prazo e, segundo alerta ali o analista do Rabobank, esse aumento de capacidade produtiva é rápido e imediato e com isso os efeitos podem ser sentidos aí já nos próximos anos no preço do açúcar e, portanto, nas usinas do setor sucroenergético, Vitor. Luiz Fernando, a gente sabe, inclusive, que o próprio presidente Lula é um defensor bastante aguerrido do uso e desse protagonismo do etanol como um instrumento pela energia limpa, pela renovação, pela transição energética, né? Inclusive defendendo bastante a indústria dos carros, por exemplo, híbridos, em detrimento dos carros elétricos, enfim. Muito obrigado pelas suas informações, Luiz Fernando Sá, diretor editorial do AgFeed, quem eu chamei de repórter na última vez que a gente conversou, e ele prova exatamente por que eu chamei ele de repórter. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Vitor. Um grande abraço a todos. Um bom fim de semana. Para você também.